Vai pro intervalo, a gente entra no papo de mulher, né? Porque sempre juntas, sempre mulheres. Segredo, né? Segredo nosso. Mas o que a gente vai compartilhar com todo mundo é todo o conhecimento sobre a glândula adrenal. Que glândula é essa, doutora Maitê? Você sabe que esse nome é estranho, né? Estranhíssimo. Eles fizeram uma pesquisa, o que é adrenal para as pessoas? Isso. 16% não sabiam. E 4% achavam que é um remédio. Adrenal. É, mas a adrenal, muitas pessoas conhecem com o nome de suprarrenal. Ah, tá. Que é uma glândula grudada em cima do rim. Mas se chama adrenal, por que a gente conhece como suprarrenal? Porque adrenal é o nome dela e suprarrenal é a posição anatômica. Supra, acima do rim. Ah, então tudo faz sentido. Né? Então, a posição a gente decora mais. E por que é tão importante essa glândula? Ela faz um monte de hormônios. Produz hormônio cortisol, que todo mundo conhece. Produz hormônios sexuais, a testosterona, sulfato de ideia. Ela produz hormônios que fazem picos de pressão. Produz adrenalina, que é o hormônio quando a gente vê o ladrão, que é do estresse. Tudo é produzido nessa glândula. Aqui, o que é? Olha que bonitinha. Parece uma gordurinha, tá vendo? Aqui tem o rim. É o amarelinho? É o amarelinho. Então aqui tem o nosso rim. Então, direito e esquerdo. O rim da gente esquerdo sempre é mais elevado, é mais para cima do que o direito. E a glândula tá grudadinha na cabeça do rim. São duas glândulas? Duas glândulas. Ah, tá. E aqui é a glândula cortada no meio. Então, aqui é o córtex, onde é produzido o cortisol, que todo mundo conhece. A aldosterona, que faz metabolismo de sódio e potássio no rim. E a androstenediona, que produz a testosterona, que é o hormônio que a gente conhece como hormônio masculino. Sim. E dentro dela, na medula, a gente tem adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios quando a gente fica nervoso, estressado. Nossa, então é uma glândula importantíssima. Sem esses hormônios, a gente não vive. Não existe sobrevivência sem ter cortisol, sem ter adrenalina. É impossível, incompatível com a vida. Tá. A gente tem uma outra imagem, vamos ver o que ela nos diz. Ah, é só essa imagem? Essa é da glândulazinha. E aqui, então ela fica bem aqui em cima do rim? Fica. Mais ou menos aqui? Mais ou menos aí. Ah, tá bom. E a gente consegue ver muito na tomografia, o exame que consegue ver adrenal. Tá. A gente não consegue ver direito no ultrassom. Se a gente colonoscopia, não, é na tomografia que consegue ver. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o aumento de peso pode estar relacionado com a glândula adrenal? Super verdade. Então, às vezes a pessoa engorda, come direito, faz atividade física e não consegue. O metabolismo está muito lento. Na verdade, eu acho que a principal causa do metabolismo ficar muito lento chama-se síndrome de Cushing, que é essa glândula produzindo muito cortisol, que é um hormônio que faz o corpo ficar lerdo, não gastar energia, ele retém mais gordura. Tanto é que essa síndrome, as pessoas ficam com o rosto mais cheinho, produzem estrias na barriga. Olha. Então, se vocês conhecerem alguém que tem umas estrias vermelhas na barriga, pode ser isso. Tem que pensar. Agora, só aumento de peso, perda de peso, não? Não, a gente também tem, quando é o excesso é o cortisol, né? É o Cushing. Quando tem a falta de cortisol, excelente pergunta, chama-se síndrome de Addison. Que aí a pessoa perde peso, fica fraca, começa a desmaiar nos lugares. Olha. Começa a perder muito peso. Você fala, nossa, que tem essa pessoa que está com uma fadiga, sabe? Parece que tá idosa do nada. Pode ser insuficiência adrenal. Tá. Mais um. É mito ou verdade que se a adrenal parar de funcionar, o organismo se recupera instantaneamente? É mito, tá? O que acontece? Isso é muito comum quando a gente usa, por exemplo, corticoide como anti-inflamatório. Então, o corticoide é muito usado para dores crônicas, para quem tem rinite, asma, né? Que tem que ser entubado, tudo. Sim. E você dá corticoide, porque ele é um anti-inflamatório muito forte. Se a gente tira, e assim, deu muito cortisol, o teu corpo vai entender que não precisa mais ser produzido aqui no eixo. E aí esse eixo para de informar para ser produzido. Você tira o remédio de uma vez, para de produzir de uma vez. E aí dá uma insuficiência adrenal aguda, que a pessoa pode ter uma hipotensão muito drástica, pode desmaiar em qualquer lugar, então é incompatível também. Você não pode tirar o corticoide. Então, por exemplo, você está usando, é super comum, né? Ah, toma 5 dias de corticoide. Tá. Quando é 5 dias, você pode até tirar, mas passou de 10, 15 dias, você tem que metade da dose
Ah, é pouco tempo, 10 dias aí já. parte o comprimido no meio, depois parte em 4, aí depois vai tirando aos pouquinhos até tirar o corticoide de uma vez. Por isso que não se deve tomar mais do que o médico prescreveu. Pelo amor de Deus, corticoide tem que tomar muito cuidado com a quantidade e a dose a ser tomada. Tá. É mito ou verdade que o desequilíbrio desta glândula pode influenciar na pressão arterial sistêmica? Verdade. É uma coisa que é muito comum. Pressão alta, todo mundo conhece alguém que tenha. Sim. Principalmente jovem com pressão alta, você tem que pensar em duas palavras bem difíceis que eu vou falar. Chama felcromocitoma e hiperaldosterolenismo. São as adrenalinas, que é o felcromocitoma, faz a pessoa ter pressão alta, rubor facial. Já viu pessoa que está conversando e fica com o rosto vermelho? Já. Pode ser isso. Olha. E aumenta a pressão. E o hiperaldosterolenismo é essa aldosterona produzida em excesso pela glândula, ela faz desregular o sódio e o potássio do rim. O rim que faz reter mais sódio ou potássio, que incha mais a pessoa, desincha mais a pessoa. Se você retém mais sódio e baixa o potássio, a pessoa aumenta a pressão. E aí você fica investigando, acho que é da família, toma um monte de remédio e não resolve, e aí é uma doença dessa glândula. Você faz a cirurgia na glândula, uma cirurgia bem simples, por videolaparoscopia. Você tira um pedacinho do nódulo que está produzindo hormônio em excesso, você cura a hipertensão desse paciente. Que coisa. Agora, voltando no cortisol, tem uma taxa, tem um limite, por exemplo, colesterol a gente sabe de tanto a tanto. O cortisol também? Cortisol também. A média, quando a gente faz no pico das 8 da manhã, é até 10, 12. 10, tá? Ah, é uma medida. Mais 10, ou menos 12. 10 no exame de sangue. Você pede cortisol das 8 da manhã, é o número 10 que tem que aparecer. Ah, tá. Menor que 5, você já tem que ficar desconfiado, que está baixo. E muito maior do que 10, a gente faz um teste de supressão. A gente dá um corticoide via oral e dosa isso no outro dia. Para ver a variação. Se ele abaixar ou abaixar, o corte é 1,8. Você pensa nessa doença. Tá. É mito ou verdade que o uso de remédios com corticoide altera o equilíbrio da adrenal? Super verdade. E olha, é muito comum as pessoas tomarem corticoide. Ah, porque eu tô com a garganta inflamada. Ah, porque eu tô com dor. Principalmente problemas ortopédicos crônicos, sabe? Quem tem dor na coluna. Idosos fazem isso. Não pode tomar à toa, porque isso depois da fraqueza, da pressão baixa, pode cair e bater a cabeça. Então tem que realmente... E anti-inflamatório também, porque o corticoide, na verdade, é um anti-inflamatório muito potente. E quem usa anti-inflamatório toda hora, pode dar problema no rim da pessoa. Está se entupindo de corticoide. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, tem que usar a dose certinha. Esses remédios para tirar dor nunca são para ser usados cronicamente. Por um longo período. É pontual, aí tem que resolver o problema de onde está doendo, onde está inflamado, para não ficar tomando de uso prolongado isso daí. Tá. É mito ou verdade que alguns hormônios sexuais também são gerados nesta glândula? Ninguém desconfia disso, né? Mas é verdade. A gente acha que o hormônio sexual é produzido no ovário e no testículo, né? Então, na parte de fora dessa glândula adrenal, a gente produz a androstenediona e outros sulfatos que é a androstenediona? É um hormônio masculino que faz produzir em excesso a testosterona, tá? Então, por exemplo, meninas que têm pelinhos a mais, né? Que tem muita espinha, oleosidade no cabelo, que vem, por exemplo, da síndrome do ovário policístico, testosterona alta, tem que desconfiar que essa glândula está também envolvida. Você sabe que tem até uma doencinha que chama hiperplasia adrenal congênita, que nasce, o neném nasce com essa alteração. Eles podem nascer com genitália ambígua. Então, o clitóris aumentado, você não consegue diferenciar o genital. E essa doença vem até com perda de sódio. Você tem que dar corticoide para o nenenzinho desde pequeno, e aí você consegue alterar toda essa modificação. Tá. É mito ou verdade que picos de estresse podem afetar a adrenal? Estresse, né? Muda tudo na gente, para pior. Isso é mito. Ah! E eu achando que era verdade. Mas todo mundo acha. É todo mito. Mundo. Ufa. Então o que a gente acha? Que o estresse da gente vai alterar a glândula. Na verdade, a glândula foi feita justamente para a nossa situação de estresse. Olha, doutora Maite, que interessante. O que é o estresse? É um alerta para você, por exemplo, fugir de um ladrão. O que você tem que fazer? Sim. Pico de cortisol, ele aumenta a adrenalina. Aí você pupila dilata para fugir, prende a bexiga,
o oxigênio vai para as células, a glicose vai para o músculo, a pessoa fica pálida. Dispara que é tudo tipo, no corpo. Para você correr, fugir, ou Tá. para luta, né? Então, quando a gente tem o estresse, ele é, pum, informa a glândula. Vamos lá, ativa para a gente conseguir ter uma reação. Então, é bom ter cortisol. Sem cortisol, a gente nem tem pico de pressão. Mas não é o estresse que altera a glândula. A glândula alterada, que é a síndrome de Cushing, tem um joguinho de produzindo palavras. cortisol em excesso é que pode aí dar um distúrbio, uma doença Tá. na gente. Tá. Essa é a pegadinha. Mas o estresse pode alterar a produção da glândula. Sim, mas isso é normal. Mas não seria uma doença. Perfeito, perfeito. É mito ou verdade que não existem tumores de adrenal? Isso é mito, tá? Então, tumores, tem que tomar cuidado, porque na medicina, tumor pra gente é bolinha, não quer dizer maligno. Então, às vezes você vê num exame escrito tumor, você já se descabela. Por isso que não precisa abrir, né, o exame. Deixa o médico abrir, porque a gente não entende o que está escrito. O tumor pode ser benigno ou maligno, tá? Tumores malignos de adrenal existem, mas só mais ou menos 0,05 dos tumores malignos que existem no corpo. É bem raro. A maioria dos nódulos dos tumores de adrenal, eles são benignos, tá? E a gente tem os nódulos que produzem hormônios, e aí a síndrome de Cushing, do cortisol, que produz adrenalina, o feocromocitoma, a gente dá os nomes. E tem bolinhas que não produzem nada. A gente dá um nome tão bonitinho, chama incidentaloma. É por acidente que você descobriu. Deixa a bolinha aí. Você às vezes vai fazer uma tomografia para ver gordura do fígado e você descobre a bolinha da adrenal. Tá. Aí você vai investigar exames, não produz nada. Deixa a bolinha quieta, acompanha, não precisa tirar. Maravilha. Vamos às perguntas do pessoal de casa, começando com a pergunta da Sandra. Tenho 35 anos, tomo 5 remédios para hipertensão e ainda faço exercícios, mas mesmo assim a minha pressão não é controlada. Pode ser problema na adrenal? Qual exame descobre isso? Excelente pergunta. Então, quando tem hipertensão em jovem, Sandra, 35 anos, a gente tomando 1 ou 2 remédios, você pode até pensar que é da família, que isso chama-se hipertensão primária, é Tá. familiar, genético. Agora, quando a gente tem muitos remédios, pessoa jovem, Atividade física. faz exercício, a gente não sabe aqui o peso dela que ela não falou. A gente tem que sim, com certeza, desconfiar de problemas de rim e problemas de adrenal. E aí eu pergunto, Sandra, qual que é o exame? É a tomografia e os exames de laboratório. A gente consegue pedir pelos exames de sangue a catecolamina, a adrenalina, a gente pede essa aldosterona, a renina, e é fácil de fazer, não é nada de complexo ou muito mirabolante. Qualquer médico pode pedir isso, tá? Não é um exame muito... Porque a gente fala, ai, que nome estranho, isso daí ninguém vai saber fazer. É. Isso é básico para ser feito em exame de laboratório. Próxima pergunta é enviada pelo Marcelo. Estou com insuficiência da adrenal. Esse problema tem cura? Quais cuidados devo ter? Excelente pergunta, porque assim, a gente tem insuficiência adrenal aguda, que é aquela que a gente falou, tirou o corticoide de uma vez, a gente tem que repor corticoide imediatamente, então tem cura. Quando é insuficiência crônica, que é o Addison, aí você tem algum defeito dessa glândula. A gente também tem, não a cura, mas o controle com o uso de alguns tipos de corticoide para o resto da vida. Então a pessoa vai tomar remédio para sempre, mas fica bem controlada com essa doença. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Patrícia. Minha filha tem muitos pelinhos pubianos e não menstrua direito. Essa glândula também afeta a puberdade anticoncepcional. Trata disso? Muito bom. Uma coisa que a gente tem que sempre falar, porque às vezes a mãe passa do tempo de ver isso, é uma coisa chamada puberdade precoce. O que é? É desenvolver pelinhos antes do tempo, a mama antes do tempo, porque se essa menina menstrua antes do tempo, ela para de crescer. O que é antes do tempo? O tempo de uma puberdade numa menina, em média, de 9, 8 a 12, 13 anos de idade. Vamos Tá. por 8 a 13 anos de idade. Perfeito. Tá? Então, se antes dos 8 anos começa pelinho, se liga, porque tem que procurar o pediatra ou endócrino pediatra ou endócrino, porque isso tem que ser avaliado, tá? E a gente sempre pensa, puberdade antes do tempo é síndrome do ovário policístico, que é a doença mais comum, que o ovário começa a atuar antes. Mas tem que pensar nessa doença e o tratamento é totalmente diferente. Olha. Por isso que tem que fazer o diagnóstico. E uma coisa que tem que ser alerta, olha só, como que é o normal? Primeiro é a mama que começa a crescer, depois os pelinhos. Se, ao contrário, começa primeiro o pelinho e a mama não cresceu,
Aí você pensa principalmente em adrenal. Olha, então a mãe tem que ficar atenta mesmo, né? Sim. E não só nas meninas, os meninos também têm puberdade precoce. Então, os meninos um pouquinho mais tarde, dos 9 aos 14 anos de idade, é o período que se desenvolve. Tá. Então, se esses pelinhos não aparecem ou aparecem muito tarde, a gente tem uma alteração da puberdade precoce ou tardia. Perfeito. Nos meninos também. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Emily. Descobri um tumor na adrenal direita pela tomografia. Estou muito preocupada. Pode ser câncer. Agora acho que a gente até falou, né? A Emily está um pouquinho mais tranquila. A incidência de câncer maligno na adrenal é muito baixa. Lógico que a gente nunca pode... é baixo, descartar não vou investigar. nada. Tem que investigar. Então, acompanhe com o seu médico, faça essa tomografia, faça os exames. Às vezes até a gente faz uma biópsia e a gente, se for o câncer, vai ter que fazer cirurgia, né? E tem as coisas outras que a gente vai fazer pesquisa de metástase. Se não for câncer, a gente deixa a bolinha quietinha lá se ela não produzir nenhum hormônio. Deixa quieto, né? Próxima pergunta, enviada pela Fabiola. Distúrbio na adrenal pode comprometer uma cirurgia bariátrica? É preciso tratar antes de operar? Acho que a Fabiola, isso é pergunta difícil, deve ter tido algum problema conhecer alguém. A cirurgia bariátrica, ela faz o quê? Tira um pedaço do estômago ou diminui, certo? Isso, se a pessoa come muito, você tem uma diminuição mecânica, come menos, ou a derivação que a gente faz, você não absorve direito. Mas se você tiver um distúrbio da glândula adrenal, com uma doença chamada Cushing, você não adianta fazer bariátrica que não vai emagrecer. Olha só! Então você faz a cirurgia e não perde peso nenhum. Você fala, mas o que aconteceu? E não tem resultado positivo? Não tem. Meu Deus! Então é obrigatório, antes de qualquer tipo de cirurgia bariátrica, fazer investigação da doença chamada síndrome de Cushing. Porque talvez a cirurgia não seja necessária? Não seja, porque se for Cushing, a gente vai tirar a glândula adrenal e a pessoa vai emagrecer. Eu tenho pacientes que chegaram a perder 40, 60 quilos depois que você descobriu essa doença e retirou a glândula. Tá. E aí eu tenho 3 casos, que são pacientes que fizeram bariátrica e não emagreceram. E aí vieram para São Paulo para tentar descobrir o que estava acontecendo e era, na verdade, síndrome de Cushing. Aí a gente fez a cirurgia e reverteu tudo. Tá. O final foi feliz, né? Foi feliz. Mais uma pergunta da Kelly. Existe alguma relação entre síndrome dos ovários policísticos e problemas na adrenal? Muito bem. Não existe relação entre as doenças, mas as duas doenças podem dar o mesmo sintoma, que é pelinhos antes do tempo ou pelinhos a mais, alteração da menstruação, puberdade precoce. Então, sempre que tiver alteração da puberdade dessas crianças, as duas glândulas têm que ser investigadas. O ovário, o testículo e a adrenal. Isso que eu ia perguntar, em meninos e meninas, tá? Mais uma pergunta. Silvia. Sempre tive queda de cabelo, já usei milhares de vitaminas e shampoos, mas nada resolve. A médica disse que pode ser a adrenal e pediu exames. Se for isso, a falta de tratamento por tanto tempo pode causar algum problema grave para o meu organismo? Nossa, você vê que a gente fala essa glândula não serve para nada, não conhece, não... Importantíssima, gente, agora descobrimos, né? Um dos efeitos da insuficiência adrenal é queda de cabelo e bastante. Então, às vezes, você não faz exame e fica tomando vitamina, aí compra shampoo, aí troca de produto e não consegue. Mesmo tomando vitamina, você fala, mas não resolve essa queda de cabelo? Quando diz muito, é como assim? De passar a mão e sair o cabelo? Não, na verdade, não é tanto que cai no começo, mas depois, se você deixar, você perde muito. Tá. Sabe a doutora Isabel que vem aqui, a dermato? Uma vez ela me mandou um caso de uma menina que estava muito ralinho, muito. Já tinha investigado um monte de coisa e a adrenal estava alterada. No final, era um câncer de adrenal. A gente resolveu, curou e a menina cresceu todo o cabelo. Então, é uma coisa que dá para reverter e tem cura. Tá. Bom, eu falei, ela chega aqui, conta tudo e fala coisas de um assunto que a gente nunca ouviu falar e descobre a importância. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é de endocrinologista, endoc.com.br, e o Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M de Maria, A-I-T-H-E. Maitê _endócrino. Muito obrigada, cada vez mais bela, belíssima. Prazer te receber, viu? Bom, sempre carinhosa comigo. Até a próxima, viu? Obrigada.